Neste seminário de materiais elétricos, iremos apresentar o elemento lítio. Esse trabalho foi feito por Thaís de Paula Veiga, Arthur César da Silva, Roberto Flores Melgaço Alves, Letícia Rodrigues França, Frederico Arruda Oliveira e Gustavo Santos Pedrosa. Essa apresentação foi separada em 4 slides, sendo introdução e visão geral sobre o material, vida útil, reuso e reciclagem e o descarte do lítio. No ano de 1817, o sueco Jonathan August Arthur-Edson descobriu o lítio na forma impura e foi isolado pela primeira vez somente em 1855 pelo alemão Robert Wilhelm Bunsen. O lítio é um elemento químico no símbolo Li, com número atômico 3, massa atômica 7, pertencente ao grupo 1, família 1A, sendo um metal alcalino. O nome deriva do grego litos, que significa pedra, já que o elemento é encontrado em rocha. Por ser um elemento bastante reativo, não é encontrado de forma isolada na natureza. Em sua forma pura, oxida facilmente na presença do ar ou de água. Além disso, é achado dos minerais espudumênio, leptólita e petálita. Ademais das rochas, também ocorre em águas salgadas e termais. Em meios industriais, é obtido através da hidrólise do cloreto de lítio. O lítio caracteriza-se por ser um metal mole, macio e de coloração prateada. Em contato com o ar, adquire a coloração cinza, por isso é comum conservá-lo em óleo mineral. Em outras de suas características estão bom condutor de eletricidade, extremamente reativo, bastante inflamável e é metal de menor densidade, inclusive menos denso do que a água. O lítio e seus compostos apresentam diversos tipos de uso, desde aplicações industriais à produção de medicamentos. Dentre essas aplicações temos fabricação de baterias a partir de íons de lítio, participa do funcionamento dos marca-passos cardíacos. O carbonato de lítio é usado na formulação de medicamentos psiquiátricos, como contra a depressão bipolar e tranquilizantes. Participa da formação de ligas metálicas. Participa de produção de lubrificantes para máquinas que trabalham submetidas a altas temperaturas. Fabricação de cerâmicas e vidros com resistência ao calor. E sistemas de secagem industriais na forma de cloreto ou brometo de lítio. Para analisarmos a vida útil do lítio, levamos em consideração a sua aplicação mais comum nos dias de hoje, as baterias de lítio. Essas baterias não possuem na sua composição metais pesados tais como chumbo, cádmio ou mercúrio, fazendo delas melhores amigas do meio ambiente. São formadas por um cátodo em liga de lítio, um ânodo em carbono e eletrólito, formado por sais de lítio, dissolvidos em componentes orgânicos. Para além destes metais e compostos mais nobres das suas células, as baterias de lítio vêm equipadas com um sistema eletrônico de controle chamado BMS, que faz o monitoramento de cada célula contra a sobrecarga de tensão, corrente e temperatura, de modo a garantir a segurança e estabilidade da bateria. Isso justifica seu maior preço quando comparado a uma bateria comum. Os usuários de smartphones que possuem bateria de lítio já devem ter notado que a duração da sua carga diminuiu com o aumento dos ciclos de carga. E apesar disso, não podemos evitar a constante recarga, uma vez que esses dispositivos normalmente exigem ser realimentados uma vez por dia. Cientistas que pesquisam o comportamento químico das baterias utilizaram um microscópio e câmeras especiais para mostrar o processo de carga e descarga de uma bateria de lítio, realizada por pesquisadores do Pacific Northwest National Laboratory, PNNL, em 2015. A filmagem mostra como o lítio se desgasta a cada ciclo, o que causa um estresse e resulta em pequenas rachaduras e uma erupção de lítio na ponta dos eletrodos. Isso forma um casaco em torno deles. O que as pesquisas demonstram é que a quantidade de lítio é perdida, se tornando inutilizado, pois não pode ser aproveitado em cargas futuras.
Obviamente, a quantidade de lítio utilizável diminuiu a cada ciclo. Essa investigação ajuda os pesquisadores a projetar baterias recarregáveis mais baratas e mais potentes, com metais mais comuns e mais seguros do que o lítio. O lítio se destaca como insumo multiuso, por isso não é surpresa que esse metal branco, prateado e reativo seja frequentemente chamado de petróleo branco. Atualmente, é reconhecido mundialmente como matéria-prima na produção de baterias para dispositivos eletrônicos e veículos elétricos. O metal também é utilizado em várias fases da produção industrial, como graxas, lubrificantes, cerâmicas, vidros, polímeros e até em fórmulas farmacêuticas. Nas duas últimas décadas, o consumo de lítio cresceu intensamente. Atualmente, o mercado de baterias de íons de lítio não é o maior consumidor, mas futuramente passará a ser. Tendo isso em vista, quando pensamos em reciclagem e reuso do material, uma das principais preocupações é quanto ao processamento das baterias, principalmente no que tange ao meio ambiente e à redução de custos com os processos de reciclagem. Para a reciclagem de baterias, basicamente são usados três processos. O mecânico é normalmente utilizado como pré-tratamento das baterias para facilitar sua reciclagem, onde os diferentes componentes dessas baterias são separados de acordo com as suas propriedades físicas. O processo consiste na redução e homogeneização do tamanho de partículas e na separação de fases de um componente ou na separação de diferentes componentes de acordo com suas propriedades físicas. Dentre as principais técnicas utilizadas destacam-se a moagem e a separação magnética. O segundo processo são os hidrometalúrgicos, que consiste na dissolução dos metais em meios ácidos ou alcalinos, seguido de concentração e recuperação seletiva dos mesmos. Apesar de seu baixo custo, tal processo resulta na geração de efluentes tóxicos que necessitam de tratamento. Dentre as técnicas empregadas está a lixiviação química. O terceiro e último é o pirometalúrgico. Os processos são basicamente utilizados no beneficiamento de mistura de metais ou ligas metálicas. Usualmente envolvem elevado gasto energético, pois operam em fornos de alta temperatura. Esta técnica não é muito interessante do ponto de vista ambiental, pois geram gases tóxicos que precisam de tratamento. Além disso, há uma dificuldade na separação dos metais. A reciclagem das baterias de lítio associa os três processos com o objetivo de reciclar e posteriormente reutilizar os materiais com valor agregado, incluindo o lítio. Além dos processos citados, atualmente estão sendo desenvolvidas diversas técnicas que visam reciclar as baterias de lítio, como, por exemplo, temos a tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Unesp de reciclagem de baterias de íon lítio. Além de ser uma opção mais sustentável e barata que as convencionais, principalmente no processo pirometalúrgico, que além de consumir muita energia e de emitir gases, gera grande perda de materiais, principalmente do lítio. A nova tecnologia baseada na hidrometalurgia é um solvente que mistura ácidos e bases de baixo impacto ambiental que, por meio de uma reação química, separa o plástico, o cobre e o alumínio presentes na bateria, sem danificar os demais itens da peça. Dessa forma, as folhas de alumínio e de cobre são limpas. Os resíduos, que sobram chamados de óxido de lítio e cobalto, também podem ser reutilizados na indústria agrícola, automotiva, cerâmica e eletroeletrônica. O grupo agora está aprimorando a tecnologia para uma etapa de separação dos metais do óxido, lítio e cobalto, que possibilitará reaproveitá-los para confeccionar novas baterias no Brasil. Por último, a respeito do descarte do lítio. Vamos tomar de referência o descarte de pilhas e baterias, uma das utilidades mais comuns na nossa sociedade atual. Começando pela parte individual, algumas medidas são as seguintes. Primeiro, assegurar sempre que as baterias sejam removidas dos aparelhos antes de qualquer outro tipo de processamento das máquinas em si. Segundo, isolar de algum modo eficaz os terminais das baterias para evitar que ocorram curtos-circuitos. Terceiro, no caso de equipamentos cuja remoção das baterias de lítio não seja simples, técnicos deverão ser procurados para realizar a correta remoção das peças. Quarto, mesmo antes de entregá-las, é preciso contar com o consumidor para cumprir certos cuidados. As baterias devem ser mantidas longe de qualquer tipo de líquido ou umidade. O mesmo ocorre em relação ao calor. A sensibilidade das camadas de isolamento exige que o consumidor transporte as peças com cuidado, evitando danos à integridade da bateria. O Brasil, como ocorre com a maioria dos outros países do mundo, possui uma série de normas e recomendações ligadas ao descarte das baterias de íon lítio e outros tipos de bateria. Atualmente, essas recomendações estão presentes em uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA.
De forma sintetizada, a norma diz o seguinte, abre aspas, após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. Fecha aspas. É importante que o processo seja esse, já que o descarte correto é de certa maneira complicado. Só para ter uma ideia em geral, a recomendação internacional é que as baterias de íon lítio sejam isoladas após o descarte em barris ou containers contendo camadas de areia seca. Outras baterias geralmente são isoladas com material chamado vermiculita, que impede a proliferação da corrosão e é um bom isolante térmico. E isso é tão necessário porque, pela própria natureza da bateria, esses componentes são instáveis, mesmo quando fora da vida útil, e particularmente sensíveis à temperatura, diferente potencial elétrico e curtos-circuitos. Uma série de fatores pode levar a reações isotérmicas e, em conjunção com materiais potencialmente combustíveis no lixo, levará à combustão. A peça da bateria geralmente possui uma camada de resina termoplástica, em geral polipropileno, que isola a bateria de agentes externos. Contudo, arranhões, fissuras e rachaduras podem expor a parte reativa da bateria e, no lixo, esse risco é altíssimo. Logo, vê-se que o ideal a ser realizado é tomar os devidos cuidados individuais já mencionados e levar o material a uma empresa que realiza a coleta para que o descarte seja feito de maneira devida. Essas são as referências utilizadas pelo grupo para a realização do trabalho. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado pela sua atenção.